Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre caos. O caos, a palavra caos, ela assusta um pouco a gente, né? Ô Carlos, pega para mim meu óculos na bolsinha de fora, por favor. O caos, ele assusta a palavra, mas olha o que ela significa: mistura de coisas ou ideias em total desarmonia e confusão. É algo confuso, desarmonia. E quando a gente vê, obrigado, quando a gente ouve essa palavra caos, a gente se assusta. Mas olha que interessante, o momento do caos, todos nós vamos passar. Se você não passou, não adianta queimar em nome de Jesus, porque vai passar. Faz parte da vida. Os momentos de confusão, os momentos, como eu coloquei aqui, né, de desarmonia, as ideias, as coisas, uma mistura, é quando as coisas não estão no seu equilíbrio, isso é o caos. Então eu quero dar a definição, porque o tema que eu quero falar com os irmãos hoje é crescendo, amadurecendo em meio ao caos. Irmãos, entenda, as pessoas, elas gostam de fugir das situações que elas estão passando, e elas impedem um grande amadurecimento nas nossas vidas. Eu tenho certeza que você, como eu, já falou o seguinte: ai, se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha tantos anos. Quem já fez isso? Ai, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho agora, quando eu tinha lá meus 16 anos, né, Marcos Felipe? Ai, se eu tivesse minha idade, eu não faria isso hoje. É claro que você não ia fazer mais, porque você passou pelo caos e se tornou quem você é hoje. Você passou pelos desafios, e a vida deixou de ser aquela vida lá de trás, e passou a ser essa vida que você tem hoje. Não que a adolescência não passe, mas cada um passa o seu próprio caos, a sua própria desorganização, a sua própria desarmonia. E eu quero para isso ler um texto com vocês, que está lá em Isaías capítulo 6, versículo de 1 ao 8, é um texto bastante conhecido. Antes de mais nada, nós estamos tendo um berçário, nós reinauguramos o berçário, crianças de 1 e 2 anos, é isso, Jéssica? Se você quiser levar o seu bebê para lá, nós temos as professoras, as tias, para crianças, bebês, né, de 1 e 2 anos. Vamos ler o texto então, vamos projetar aí, Isaías 6, de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu, Isaías falando aqui, né, vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros. Vamos dizer junto o que os serafins diziam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então essa é a visão que ele teve. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: eu estou perdido, é o fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tenaz, irmão, imagina mais ou menos um alicate, com um cabo um pouquinho maior, que a gente quer para ele pegar essa brasa. É tipo um alicate com um cabo mais comprido, na verdade. Tocou os meus lábios, né, com essa brasa aí, e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo. Aí vem a mensagem que Isaías ele vai pregar para esse povo. Senhor, que a tua palavra encontre em nosso coração um terreno fértil, para ela crescer e se multiplicar a partir desta noite, em nome de Jesus, amém. Bom, crescendo em meio ao caos, então eu já dei a introdução aqui dizendo que todos nós, em unanimidade aqui dentro, nós passamos por períodos de desarmonia, de confusão, que é o caos. Todos nós passamos por isso, já passamos, alguns estão passando, outros irão passar. Todos nós, ninguém está isento disso. Então,
partindo desse princípio, eu quero colocar 6 aspectos da visão de Isaías, de como a gente pode transformar o caos em uma oportunidade para a gente amadurecer, para a gente crescer em nossa vida, em aquele aspecto que você deseja. Primeiro aspecto que eu quero colocar é o contexto geral, é a visão do caos. Como que estava naquela época? Como que estava o povo de Israel naquela época? Como que Isaías estava vivendo naquela época? O primeiro aspecto é a gente entender que no meio do caos, a gente consegue tirar as coisas boas, a gente consegue amadurecer, e foi isso que aconteceu aqui, ó. No meio do caos, a visão, o que estava acontecendo naquela época? Quero trazer um contexto para vocês. Isaías vive um contexto de caos espiritual, e ele vai começar a descrever no primeiro capítulo. Vamos ler o que estava acontecendo naquela época, a gente entender como que Deus se apresenta a Isaías, e Isaías vai ter que enfrentar esse povo. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos de corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Eu estou pegando pedaços, tá? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, e a vossa lavoura, os estranhos, ou seja, os inimigos, a devoram em vossa presença. Um contexto de muita iniquidade. O próprio culto deles estava contaminado. Olha o que diz o versículo 13, como é que estava a religiosidade desse povo, a religião. E aí o Senhor fala, né? Parem de trazer ofertas inúteis, não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As pessoas iam para as suas reuniões, mas o coração dessas pessoas, elas queriam ofertar, elas traziam dinheiro, elas vinham para a reunião, mas na verdade o coração delas estava cheio de iniquidade. E o Senhor fala o seguinte: né, como ele coloca aqui o versículo, parem de trazer ofertas inúteis. Isso era um contexto religioso deles, um período de muito declínio moral, declínio espiritual. Irmãos, tudo que eu estou falando, é muito provável que tudo está acontecendo nos nossos dias também, na nossa nação e no mundo em geral. O versículo 14, olha o que fala: vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Os ricos tirando dos pobres, muita injustiça social, vivendo naquele momento. As pessoas guardavam para elas sustento, mas o povo estava passando fome. Outros, a idolatria estava predominando, a injustiça social. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 21. Antes, falando do Israel, era o centro da justiça e da retidão, agora está cheia de assassinos. Irmãos, esse é o contexto que Isaías estava vivendo. Esse era o aspecto do caos dele. E ele era um profeta, e como profeta ele também estava com uma responsabilidade diante do povo, para trazer uma palavra de Deus para aquelas pessoas. Os homens e as mulheres daquela época estavam negligenciando suas famílias, né, em busca do prazer carnal. Sacerdotes e profetas estavam bebendo além da conta, e com interesses escusos com relação às pessoas. E aí ele termina o capítulo 5, um pouquinho antes dele ter a visão, ele termina e ele fala um pouquinho, né, um resumo do caos. Vamos colocar: se alguém olhar para a terra de Israel, eis que só haverá trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Irmãos, a situação estava feia ali, a situação deles estava preta, tudo estava um caos na nação, todas as pessoas longe de Deus. Mas o contexto, o texto que nós vamos ler aqui, ele começa o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era esse rei Uzias? O rei Uzias, ele começou a reinar com 16 anos e reinou 52 anos sobre esse povo. Ele reinou, e o governo dele foi marcado por muita prosperidade, por muitas conquistas, muitas cidades fortificadas. Ele era um grande líder, ele estava perto de Deus, até que um certo momento do reinado dele, ele foi amaldiçoado. Por quê? Amaldiçoado com uma lepra, nesse sentido. Por quê? Porque ele tentou modificar a lei de Moisés. Ele foi lá e quis fazer os sacrifícios no lugar do sacerdote, e por conta disso, ele teve que ser afastado e ficou como leproso pelo resto da sua vida, pelo final da sua vida. E com isso, o povo ao mesmo tempo foi se perdendo.
Aí o país estava em caos, o seu rei estava leproso e tudo estava acontecendo. E de repente, Isaías, ele chega diante do Senhor e ele olha tudo isso, né, a visão dele. E quando a gente vê essa visão, irmãos, parece que o mal está prevalecendo, parece que o diabo estava reinando sobre tudo, o mundo parecia estar de pernas para o ar, né? O diabo comandando e as trevas estavam obscurecendo a luz. É mais ou menos essa visão que a gente tem do caos daquele povo naquela época. E aí onde está Deus? E é isso que Isaías vai fazer. Ele vai ao templo e ele vai procurar, vai buscar a Deus. Ele vai procurar resposta, ele vai até Deus para procurar respostas para tudo aquilo que estava acontecendo. E é quando a gente entra no capítulo 6, que a gente acabou de ler aqui agora, e a gente vai falar, o primeiro aspecto, se a gente quer amadurecer, é a gente tem que entender o caos. Eu tenho que entender que as coisas estão acontecendo na minha vida, se não estão bem, estão desorganizadas, estão disfuncionais, eu tenho que entender primeiro que as coisas estão assim. As pessoas têm dificuldade de assumir as suas questões, elas têm dificuldade de assumir que estão passando por desafios e vão empurrando com a barriga, vão deixando para depois, vão deixando. Isaías, ele percebeu tudo isso e ele falou, eu vou em Deus, eu vou até Deus. E aí nós temos o segundo aspecto da visão de Isaías, que é a visão de Deus, de onde Deus está em meio ao caos. E o texto é muito claro, quando Isaías ele tem a visão, tudo estava de pernas para o ar no reino, e aí Isaías tem a visão, e é interessante que a visão é do Senhor assentado no trono. É assim que o texto começa, não está começando de um Deus agitado de um lado para o outro, correndo, anjo faz isso, querubim, serafim, sei lá mais quem, faz isso, faz aquele outro, vai lá, coloca isso, faz aquilo, aquela visão agitada da nossa vida, né, de um lado para o outro, preocupado, aflito. Mas não, a visão mostra um Deus que está sentado no trono, tranquilo, no controle de tudo, independente do caos. Às vezes, a gente, quando nós estamos passando pelo caos, por essa desorganização, quantas pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, e por não conhecerem o Deus que elas servem, elas falam o seguinte, Deus me abandonou, não é possível, Deus não está comigo. Porque a pessoa não conhece a Bíblia, ela não entende que quando Jesus ele vai lá, o Consolador vem, ele diz que vai estar com a gente por toda a nossa vida, e as pessoas se esquecem, e elas começam de um lado para o outro, querer criar situações para poder resolver o caos que ela está vivendo, e Isaías ele não foi querer resolver o caos do jeito dele, ele foi até Deus, ele foi até lá, teve essa visão, e durante a visão ele percebeu o primeiro aspecto, outro aspecto aqui, Deus não está correndo de um lado para o outro, Ele não está ansioso, Deus não tem ansiedade, nem medo, nem pavor, nem angústia, e tampouco Deus não tem inseguranças. Deus ele se mostra ali, assentado no trono, vendo tudo o que está acontecendo, porque está no controle. Uma vez, uma pessoa perguntou, ela estava passando por um período de caos muito grande, e ela perguntou para um determinado pastor o seguinte, aonde Deus estava quando isso aconteceu na minha vida? Onde estava Deus que Ele permitiu que isso acontecesse na minha vida? Eu achei interessante a resposta do pastor. O pastor falou o seguinte, ele estava como está no mesmo lugar quando as pessoas aqui na terra crucificaram o filho dele, ou seja, assentado no trono, reinando sobre todas as coisas, no mesmo lugar. A gente acha que nós vamos chamar a atenção de Deus com as birras que a gente faz, né? E eu tenho um filho aqui de 8 anos, a Lu tem um filho CL9, né? De 9 anos, é suportável, né? Tolerável que eles façam, mas muitos de nós queremos fazer isso com Deus. Se não fizer eu não vou mais na igreja, não, Deus me abandonou, não vou mais no PG, ou não, Deus não está cooperando com isso na minha vida, não dizimo mais. É birra que a gente está fazendo com o Senhor. E irmãos, entenda, independente de qual seja o nosso comportamento, Deus ele só vai se mover do trono dele se algo que nós fizermos estiver de acordo com a palavra dele, não de acordo com aquilo que a gente acha. E a gente precisa entender isso. E aí Isaías ele percebe exatamente isso. E é interessante que Deus ele não estava indiferente ao que estava acontecendo. Depois, se você quiser ler o capítulo 3,
no capítulo 3, o Senhor ele fala tudo o que vai acontecer com Israel. E aí uma das coisas que o profeta fala, Jerusalém ia passar por dias em que o sustento ia ser retirado dela, haveria fome, escassez, tamanho seria o problema que ninguém ia querer governar ela. Mas ao mesmo tempo que o Senhor fala tudo o que ia acontecer, ele tinha um plano de restauração no capítulo 4, então Deus está lá sentado no trono, mas ele não está sentado no trono simplesmente porque ele gosta, ou porque é uma coisa que para ele é bonito, não, ele está sentado no trono porque ele é Deus, mas ainda que ele está sentado no trono, ele está controlando todas as coisas, e lá na época de Isaías, ele não estava indiferente, depois ele fala, vai acontecer isso, isso, isso com Jerusalém, e depois eu vou fazer isso, isso, isso. Quando o Senhor olha para a nossa vida, às vezes as pessoas usam muito essa expressão, céus de bronze, é uma expressão usada por muitos cristãos, para falar que parece que tudo que a gente está falando não está passando, né? Que Deus não está ouvindo a nossa oração, é uma expressão que os cristãos falam, mas isso não é verdade, porque o Senhor ele está ali, e a Bíblia diz que ele vira o rosto. O que faz o Senhor virar o rosto? Quem vai lembrar? Para não nos ouvir? Os vossos pecados, as vossas iniquidades, vira o rosto, mas ele está lá sentado no trono, o Senhor está soberano sentado no trono. Então, como é que eu posso descobrir o plano de restauração que Deus tem na minha vida? Fica pertinho dele, tenha tempo com ele, busque a ele na sua casa. Irmãos, todo cristão que diz, Deus me abandonou, Deus não me ama mais, Deus virou as costas para mim, isso não é verdade, é cristão que não conhece a Bíblia. O Senhor ele vira o rosto para aquele que está no pecado, mas aquele filho dele que ama o Senhor está atento àquelas orações daquela pessoa, e segundo a boa vontade dele, ele vai fazer por nós, e não é segundo o que eu quero do meu jeito, segundo a vontade dele, mas ele está, eu tenho que entender que durante o caos, o Senhor continua reinando sentado no trono. Terceiro aspecto da visão de Isaías também que ele teve, é que o terceiro aspecto diz que a visão da adoração em meio ao caos. O que os anjos faziam lá? 6:3, posta para mim aqui Isaías 6:3 para mim por favor. O que eles colocavam em Isaías 6:3, os anjos falavam, a gente colocou junto, né? Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. As circunstâncias estão ruins, mas Deus ele continua sendo adorado e continua sendo digno de louvor, independente, sabe irmãos? A nossa adoração não pode mudar por causa das circunstâncias. Eu não posso mudar o que eu acredito de Deus, o que eu falo para Ele, de acordo com o caos que eu estou vivendo. Lembra no início? Caos, desorganização, desarmonia, todo mundo passou, passa e vai passar, e se eu for colocar a minha adoração a Deus em jogo, quando o caos está na minha vida, então eu vou ter sérios problemas, porque nós sempre vamos estar passando, tudo está bem na semana, de repente o carro quebra, tudo está maravilhoso, de repente um filho está doente, tudo está bem e de repente você é mandado embora do trabalho. Está sujeito ou não está, irmãos? É claro que está sujeito a tudo isso, mas mesmo diante do caos, nós temos que entender a nossa posição de adorador, diante do caos, diante das dificuldades. Olha o que diz o capítulo 5, versículo 24, né? Deus ele não é culpado pelo mal que está na terra, é produto da desobediência do ser humano. Vamos ler esse texto? Portanto, assim como o fogo consome a palha, e o capim seco se desfaz com as chamas, suas raízes apodrecerão, está falando para o povo de Israel, e suas flores murcharão, pois rejeitaram a lei do Senhor, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Aqui está o porquê do caos daquele povo, desprezo na palavra de Deus, e rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a Deus. Tenta projetar o texto inteiro para mim, por favor. Aqui ele está colocando que, assim como a palha pega fogo, assim,
ele coloca aqui como a palha ou o capim pega fogo que está seco, né? Ele coloca aqui para eles que as raízes deles estavam podres e as flores iriam murchar. Por quê, irmãos? Porque eles rejeitaram a Deus, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Muita coisa, como eu coloquei aqui, Deus, muita coisa não, Deus, ele não é culpado do nosso caos. Muito do caos que acontece, né, para não dizer todos quase, acontece porque o Senhor quer que a gente se alinhe novamente com Ele. Aqui porque desprezaram e rejeitaram a palavra do Senhor, e aí o caos virou, ficou longe de Deus. Olha como é que a nação ficou. Olha para o nosso Brasil, olha para as nações do mundo, que insistem em não acreditar em Deus, ou insistem em seguir a Deus do jeito que eles querem. Olha a situação que fica, olha como que as pessoas distantes de Deus são capazes de fazer as maiores atrocidades do mundo. E aqui o Senhor coloca a desobediência, vocês desprezaram a palavra do Senhor. E aqui nesse aspecto aqui da adoração, eles deixaram de adorar a Deus, porque as coisas estavam acontecendo na vida deles. Os homens estão colhendo o que eles mesmos plantaram, como sinal do juízo de Deus sobre o pecado. Leu 6,3 aqui, eu falei, toda a terra está cheia da sua glória. Apesar, olha que interessante, não parece uma coisa contrária? O caos estava naquela nação, e de repente Isaías vê Deus no trono, os anjos falando, os serafins, santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Como que a terra estava cheia da glória? Se o caos estava implantado ali dentro, se o povo estava longe de Deus, se as pessoas estavam desprezando a vontade de Deus, aqui é possível discernir a poderosa mão de Deus no meio do caos. O Senhor continua ali, e Ele continua independente do caos das pessoas, das escolhas das pessoas. Ele continua cheio de glória, enchendo a terra da presença dEle, para quem realmente quer a presença dEle. Aqui, irmãos, a gente precisa entender que a visão de Isaías é uma visão de um Deus que estava sendo adorado, e tudo estava, como a gente fala, né, o bicho estava pegando, o pau estava torando, e Deus lá sendo adorado, não indiferente a nada, sendo Deus reinando absolutamente sobre todas as coisas, mesmo que tudo estava difícil. Eu quero ler esse texto de Abacuque 3, mas eu não vou ler, nós vamos cantar ele. Lembra? Ainda que a figueira, vamos gente, fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mais uma vez. Ainda da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. É isso que o Senhor espera de nós. Em meio ao caos, a gente continua sendo adorador. A gente não vai buscar Deus em meio só a problemas. A gente vai buscar Deus quando tudo está bem. A gente vai buscar Deus quando tudo está mal. Ele vai ser adorado por mim e por você, independente das coisas estarem faltando. Irmãos, a gente precisa aprender, tá? A gente realmente precisa aprender. Passou da hora de nós cristãos entendermos que Deus, Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, tudo é dEle e tudo é para Ele, não é para mim e para você não. Às vezes nós queremos ser o centro da atenção de Deus, igual o meu filho de 8 anos quer ser dentro de casa, e nós não somos o centro da atenção, Ele é o centro de tudo. E eu preciso entender que nos momentos de dificuldade, eu não posso simplesmente ser um cristão, como eu coloquei aqui, de temporada, que é guiado apenas pelo que vê, pelos órgãos do sentido. Se eu sinto, se eu vejo, se eu ponho, tudo bem, senão não dá. Aqui a adoração é contínua.
faça chuva, faça sol, tem dinheiro, sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, eu adoro a Deus. Ah, André, você está falando isso porque você não passou por isso. Você não sabe. Ninguém aqui sabe da vida de ninguém nesse ponto. Mas uma coisa nós temos que pensar em comum acordo. Deus, Ele é adorado em toda e qualquer situação da nossa vida. E não é porque as coisas estão difíceis, o pau está torando lá, como a gente fala aí no senso comum, que Deus de repente perdeu eu de vista. Não, 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 não. Deus nunca perde os seus filhos de vista. Ele sempre está ali. O Espírito Santo habita em mim, em você, que temos Jesus. E Ele está ali para nos consolar, para nos guiar em justiça. O grande desafio é como esse povo não quis ser guiado. E o caos vem, por conta da desobediência desse povo. Deus segue sendo Deus, independente das tribulações da vida, como eu coloquei aqui. E nós precisamos, eu gosto muito desse texto aqui, de Paulo, de Filipenses 4:11, coloca para mim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. É um texto que as pessoas gostam tanto, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas Paulo, ele já resume aqui: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter saúde e aprendi a estar sem saúde. Eu aprendi a ter dinheiro e a estar contente sem dinheiro. Eu aprendi a estar contente na prisão e eu aprendi a estar contente solto. Eu aprendi a estar contente juntamente quando eu estou sendo açoitado, e eu aprendi também a estar feliz quando eu não estou sendo açoitado. Esse é o contexto do apóstolo Paulo, que ele chega para falar: tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí nós entendemos por que Paulo fala isso. Olha o que em Neemias 8:10, olha o que o texto diz: não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Esse texto é muito conhecido. A gente fala, o Fernandinho canta essa música, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas aqui, quando a gente está falando de alegria, nós não é a alegria circunstancial, não é uma alegria que não traz que a paz desse mundo, uma alegria que está ligada ao que eu possuo, está ligado ao que eu tenho, está ligado às bênçãos ou não. É uma alegria que ela ultrapassa, é algo que vem do Senhor, excede o nosso entendimento. É uma alegria que transcende a razão a nossa razão, né, secular aqui. Só encontramos essa alegria em Deus. E aí, irmãos, nós temos um grande problema aqui, quando se trata da adoração, né, na visão, em meio ao caos. As pessoas não estão conhecendo a Deus no nosso mundo de hoje. As pessoas só estão conhecendo a Deus através do púlpito da igreja, ou através do PG que ela vai. Não é suficiente, irmãos, não é suficiente. E aí a gente começa a receber restos de alegria. A gente fica contente com tão pouco, a gente fica feliz com as coisas da vida, e quando algo não acontece, a gente já não fica bem de novo. A alegria do Senhor é essa de Paulo aqui, ó. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque a alegria dele não estava nisso aqui, a alegria dele estava em quem Deus era, hoje, era na vida dele e tem que ser na nossa vida. E aí a gente passa pelo caos adorando o Senhor, independente das circunstâncias que a gente possa passar. Olha o que diz João 16:22, olha que texto lindo que Jesus coloca para a gente. João 16:22, da mesma forma agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar esta alegria. Irmãos, quando a gente está com problema, se a gente estiver fazendo aqueles momentinhos de birrinha com Deus, daí a gente lê esse texto, a gente olha para Ele e fala: Senhor, me perdoa pela minha birra, o Senhor está dizendo aqui que o Senhor vai estar comigo o tempo todo, o Senhor falou para mim aqui que ninguém vai me tirar essa alegria, o Senhor vai me ver novamente, nós vamos nos alegrar juntos no céu. E aí eu vejo o caos de uma forma diferente, e eu continuo adorando a Deus, independente do caos que eu esteja experimentando. Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí eu coloquei só um pedacinho dele, né? Será a tribulação? Mas eu coloquei um pouquinho mais aqui.
São as aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo de morte, ou ameaças de morte? Isso vai nos separar de Deus? As circunstâncias não podem alterar a realidade de que Jesus, Ele é o Salvador, e de que Deus está sentado no trono, e Ele espera de mim e de você, como filhos amados, que o adoremos, que o bendizemos, que o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida, independente do que eu esteja passando. Isso se chama maturidade espiritual, e é isso que nós estamos em busca. Aí às vezes você pode falar: pastor, mas eu não sou assim. Nós estamos aqui para isso, a gente está aqui para buscar isso em Deus. Irmãos, nós não podemos ficar como um ping-pong. Estou com dinheiro, estou feliz. Está apertado, estou infeliz. O carro está bom, eu estou feliz. O carro quebrou, estou infeliz. Estou empregado, estou feliz. Desempregado, infeliz. Irmãos, não, a vida do cristão não é isso. A vida do cristão é eu entender que mesmo que eu fui mandado embora, mesmo que eu estou apertado, ou há uma enfermidade, o Senhor continua soberano na minha vida. Ele continua sendo o meu dono, o meu Senhor, e Ele é o dono, sustentador de todas as coisas. Nós não podemos agir nessa terra de acordo com aquilo que os nossos sentidos falam, de acordo com os nossos sentimentos, porque eles são enganosos, eles são terrenos, eles são carnais. Quarto aspecto aqui, da visão, de Isaías, é a visão que ele teve de si mesmo em meio ao caos. Aí agora o bicho pega, porque aí depois que ele viu que o caos estava implantado, depois que ele viu que Deus, ele deveria ser, ele continuou sendo, ele não saiu do trono, e Deus estava sendo adorado em meio ao caos, ele olha para ele, e ele fala, pode projetar aí o versículo 5, ele vê o seu próprio pecado, e ele diz: estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Gente, estou frito. Sabe por quê? Porque ele olhou para ele e falou o seguinte: essa língua aqui não é santa não, meu Deus, estou frito, ai de mim. Ele olhou para ele, para dentro dele, ele viu que toda aquela santidade de Deus, tudo que Deus era, independente do que estava acontecendo na humanidade, que Deus continuava e continua sendo Deus, ele olha e fala assim: eu estou perdido, é o meu fim. Mas é interessante que Isaías aqui, irmãos, isso me chama muita atenção em Isaías. Isaías, ele não atenta, primeiramente, para o pecado do vizinho. Em vez de ele falar do povo, ele fala dele primeiro. Ele se coloca como primeiro da lista, e no caso aqui, como que ele está colocando aqui, de homens de lábios impuros, fala o que não deve, ou o que não precisa. Estou só interpretando aqui, não sei nem se era isso, mas ele coloca ele primeiro, para depois ele falar do povo. Outra coisa importante, ele não desculpa o seu pecado, e nem busca um bode expiatório. Eu estou assim, isso é marido e mulher, é muito isso, eu te falei isso porque você me falou isso, eu fiz isso porque você fez isso. Eu costumo dizer que quando a gente fala que faz algo por causa do outro, eu não fiz porque o outro fez, eu fiz porque eu sou um descontrolado, eu não controlo as minhas emoções independente do outro. Eu não posso ficar dependendo do que o outro fala ou deixa de falar para controlar os meus atos. É como se você coloca a sua vida na mão dos outros. Isso não é bem-vindo na nossa vida. E aqui, Isaías, ele não colocou, não pôs culpa em ninguém, não se desculpou, não pôs um bode expiatório. O chefe do trabalho, o líder do seu trabalho, e a gente coloca: mas eu sou assim, eu fiz isso. Aquele texto que eu coloquei, que na semana passada o Ministério de Ensino colocou na escola bíblica, não se dirá mais esse provérbio em Israel: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Ou seja, para de culpar os seus pais por aquilo que você escolheu fazer. E aí o provérbio, ele é muito certo, não é para dizer mais isso em Israel, porque as pessoas estavam pondo culpa lá no antepassado, porque eu sou assim, porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim. E o texto diz: para de fazer isso. Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Ou seja, os pais que comeram e os filhos que responderam por aquilo que os pais fizeram, não era para dizer mais isso. E aqui, Isaías, longe dele fazer isso,
Ele assumiu a culpa dele. Ele podia ter falado: ah, Senhor, esse é um povo difícil, a gente fala, mas não adianta, esse povo está na idolatria, na feitiçaria, esse povo fala demais, aí eu pequei também junto com ele, sabe como é difícil aturar esse povo. Ele não jogou a culpa no povo por aquilo que os lábios dele estavam impuros, como ele colocou. Ele assumiu aquilo que ele era, nem apelou para circunstâncias desfavoráveis ao seu redor. Aí aqui eu coloco para nós, circunstâncias desfavoráveis. Às vezes, irmãos, a gente dentro desse tema de visão de si mesmo, diante do caos, a gente tem uma visão, o caos, eu costumo dizer que ele mostra realmente quem somos naquele momento. E aqui Isaías, ele assumiu tudo para ele. Mas quando a gente apela para circunstâncias desfavoráveis, a perda de um emprego, eu agi desse jeito porque eu perdi o emprego, ninguém sabe como que é, eu sou assim porque você não tem a esposa ou o marido que eu tenho, eu fiz isso porque é muito difícil estar sem dinheiro, é muito difícil estar isso, é muito complicado lidar com a enfermidade, aí eu agi desse jeito, eu tive esse tipo de atitude negativa. A gente está terceirizando uma coisa que é nossa, não é do outro, é minha. Então, diante do caos, eu preciso entender que a atitude interna minha, eu preciso entender que sou eu que preciso mudar. Se o outro quiser mudar, que ele entenda, que ele perceba, que ele se permita ser tocado por Deus. Mas nós não podemos aqui terciarizar aquilo que acontece com a gente, porque o Senhor tem um propósito individual na vida de cada um. E aqui é interessante, né? Ele se queixa dos seus próprios pecados, assume a responsabilidade e reconhece a culpa. A cura começa com a confissão do próprio pecado. Muitas vezes a gente tem que fazer isso, dentro de casa, com os filhos, ir até o Senhor, pedir perdão ao Senhor. Por que não pedir perdão para os filhos, pelo nosso descontrole emocional na hora de educar eles? Por que não chegar no Senhor: Deus, eu preciso de ajuda, não estou sabendo lidar com essa situação, e deixa o Senhor cuidar de você, ao invés da gente querer criar planos mirabolantes, para a gente poder sair do caos do nosso jeito. Deus, irmãos, como Ele fez com o povo de Israel, Ele olha, Ele vê o caos, Ele sabe de tudo, e Ele dá a saída para a gente. Ele sabe o caminho certo que a gente tem que entrar, para a gente poder sair do caos. Isaías sabe que não pode subsistir diante de Deus na base dos seus próprios méritos, então ele vai para a misericórdia. Senhor, misericórdia, é isso que ele busca em Deus, ele busca ajuda, ele busca em Deus. A santidade e a luz da glória de Deus revelam a perversidade do nosso coração. Por isso que eu falei agora há pouco, como é que eu vou ver qual que é o plano de restauração de Deus para a minha vida? Fica pertinho dEle, se achegue a Ele. Ele vai iluminar as partes escuras do nosso coração, que precisam ser restauradas, que precisam ser curadas, que precisam talvez ser perdoadas. Mas a gente só vai entender isso quanto mais perto de Deus eu estiver. Isso aqui é beabá, né? Quanto mais perto de Deus eu estou, mais parecido eu sou com Ele, e mais iluminado vai ficando o meu coração, para que eu seja mais parecido com Ele. Quero ler um texto de Lamentações 3, 39 e 40. Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos o nosso coração, os nossos caminhos, e voltemos para o Senhor. Por que a gente fica se queixando quando a gente é castigado? Por que a gente fica queixando quando algo acontece da forma diferente que a gente planejou? E o texto diz: examine você, olha para dentro de você, né? E volte o seu coração para Ele. Como eu disse no começo, nada vai chamar a atenção de Deus, exceto um coração contrito e quebrantado, que esteja disposto a viver da forma que Ele quer que a gente vive. Sabe, gente, Deus, Ele não é um Deus tirano, ditador, controlador, né? Ou um Deus que na verdade, Ele é aquele tipo de, igual aquele tipo de pessoa, eu esqueci a palavra, que na verdade é carente. Não, irmãos, Deus não é assim não. Deus, Ele sabe que o dia que nós tirarmos os nossos olhos dEle, a gente se perde. Por isso que Ele determina que
tudo é para Ele, volte para Ele, pensa nele, vá nele, não vai ter outros deuses, é só Ele, adoração só para Ele, tudo é para Ele. Deus não tem nada de carência, mas Ele tem dentro dele um grande amor pelos seus filhos, a ponto que Ele sabe que o dia que eu, André, você, Celinho, você, Wesley, o Wagner, Jode e todos que estão aqui, tirarmos os nossos olhos dele, irmãos, entenda, a gente se perde. Então a gente precisa estar diante do caos, examinar a nós mesmos, ter uma visão de nós mesmos e entender: Senhor, me perdoa, me ajude a ser uma pessoa melhor, eu preciso ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, e por aí vai. Eu preciso ser um funcionário melhor, eu preciso ser uma pessoa que as pessoas olham para mim e vê a luz de Deus em mim. Peça ajuda para o Espírito Santo, irmãos. O que nós não podemos fazer é ficar vivendo da forma que a gente acha que é certo. Por isso que a Bíblia está aí. E a quinta, visão da bênção e da provisão de Deus em meio ao caos. Deus se compadece, e Deus envia serafins, vai lá e toca nele, com a tenaz, que eu falei que era aquele tipo, um alicate, e a brasa vai lá e diz que os pecados dele. Vamos ver, versículos 6 e 7, eu quero ler de novo. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Irmãos, é assim que funciona com a gente hoje, só que hoje é através de Jesus. É Ele que toca, é Ele que perdoa, é Ele que purifica, é a obra redentora dEle. Por que somos cristãos? Pequenos cristos, por causa da obra redentora de Jesus. Não vai vir o serafim lá e tocar em você e te perdoar, é a obra de Jesus, mas isso aponta para essa obra lá à frente, que iria acontecer, que o Senhor, quando eu recebo Jesus, quando o Espírito Santo habita dentro de mim, se eu pecar, eu tenho um advogado que intercede por mim, eu tenho aquele que me perdoa, eu tenho aquele que me purifica, eu tenho aquele que me coloca na linha. E é interessante aqui, irmãos, Deus ele não abandona o homem para sua própria sorte, mas Ele intervém na história. E aqui, irmãos, Deus faz algo interessante com Isaías, ao longo do livro agora. O Senhor, Ele abençoa Isaías com o perdão, que Isaías é tocado lá com a brasa, e depois no processo que ele está no ministério dele, quando a gente vai lá para o capítulo 9, eu vou ler 2 versículos apenas, que é um versículo conhecido, que aí o Senhor usa Isaías para profetizar sobre a vinda do Messias. Olha que lindo, há mais ou menos 700 anos antes de Jesus, ele profetiza, está lá em Isaías 9,6, pode projetar aí. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Irmãos, 700 anos antes, o Senhor usa esse profeta aqui, para mostrar o que o Senhor iria fazer com a humanidade. A bênção hoje que temos em Jesus, ela é extraordinária. Olha o que diz aí, Efésios 1:3, versículos conhecidíssimos. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais em Cristo Jesus. Somos abençoados, irmão. Sabe por que nós somos abençoados? Não é porque a gente tem algo que mereça, não, é porque Jesus está em nós, é porque o Espírito Santo mora dentro de mim e de você, porque Ele nos ama, e é por isso que somos abençoados. Fomos purificados de modo ainda mais especial ainda do que Isaías. Olha o que diz Tito 3, versículo 5, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente por meio de Jesus Cristo. João 15:3, quero ler todos aqui juntos. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 1 João 1:7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, em meio ao caos, o Senhor estende a sua misericórdia e graça, e nos prepara para nos encontrarmos com Ele. Eu e você, cristãos, depois de Cristo, nós temos
tudo o que nós precisamos para sermos salvos, para vivermos uma vida de vitória nessa terra. O Senhor nos deu tudo o que nós precisamos, nós somos completos, irmãos. Deus nos deu toda a provisão de que precisarmos, Ele nos abençoou com todas as bênçãos. E por que as coisas muitas vezes dão errada para alguns? A gente tem que sondar o nosso coração, como Isaías fez, cair em si, volte-se para Deus, volte o seu coração para Deus. Eu costumo dizer, quando se trata de passar por desertos na vida cristã, é que é questionável o cristão que vive no deserto. O cristão que passa pelo deserto, tranquilo, mas o cristão que vive no deserto, a vida toda dele é questionável, porque deserto é lugar de passagem. Ninguém vai morar em deserto no sentido literal. Então vamos passar ele para a fase aqui espiritual, né? Ou para a nossa vida. O deserto é um momento de passagem, é o caos. Nós não vamos viver o caos a vida inteira. Nós temos momentos que a gente passa, e no momento que a gente passa, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Tem algo que eu tenho que me arrepender, porque às vezes a gente não percebe? Espírito Santo, me ajuda. O que eu preciso aprender com tudo isso, com essa escassez, com essa dificuldade que eu estou tendo? O que eu preciso aprender? Às vezes a gente faz oração errada. Senhor, está difícil esse casamento, Senhor, fala com ela, hein? Ou fala com ele. Aí Deus está falando, com você que eu quero, meu filho, não é com ela não, é com você. Então, irmãos, durante o caos, a gente tem que entender que o Senhor nos deu todas as armas para a gente prosperar, para a gente crescer, para a gente ser bênção. E por fim, a gente vai para o último aspecto, que depois que Deus fez tudo isso na vida de Isaías, o último aspecto é a visão da missão em meio ao caos. E aí a missão, Deus dá uma missão para ele. Vamos ler o versículo 8. Então ouviu o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. E aí o Senhor diz: vá, diga a este povo. O encontro com Deus, meu querido, ele traz bênção, mas também ele traz missão. O encontro com Deus purifica a nossa vida, mas ele também traz serviço. E aqui Isaías teve esse entendimento, né? A bênção, ela anda de mãos dadas com a missão. E o nosso grande desafio que nós temos vivido no tempo de hoje é as pessoas entenderem que Deus, Ele está com elas, elas são abençoadas, mas todo cristão tem uma missão dada por Deus nessa terra. E eu sou abençoado? Ótimo, glória a Deus, mas eu tenho uma missão diante de Deus. Lembra da parábola dos talentos, né? Que um recebe 5, outro recebe menos, até que o que recebe 1 esconde, guarda o talento. Quero parafrasear aqui, que dentro de Mateus 25, não podem, as nossas bênçãos, né? Falando das bênçãos, elas não podem e nem devem ser enterradas, nem existem para ser guardadas e conservadas intactas. Antes, elas precisam produzir frutos. Querido, você está sendo abençoado por Deus? Ótimo, foi abençoado. O que você vai fazer com missão diante disso? O que você vai fazer no reino dele, para implantar o reino dele nessa terra? As pessoas, né, elas têm nós temos tido um grande desafio nos dias de hoje, onde as pessoas, elas têm tido uma mentalidade utilitarista e egoísta. Se você está aqui é porque você não tem essa mentalidade. Você vai dizer amém daqui a pouquinho, se você está aqui. É a mentalidade utilitarista e egoísta. Ela quer o reino apenas para se utilizar daquilo que é para o bel prazer dela. Então ela vem, ela pede uma oração, ela recebe uma oração, os irmãozinhos do PG vai lá e ora na casa dela, faz a casa de paz na casa dela, orando. Isso tudo faz parte, tá, irmãos, da nossa vida, como missão nossa. Aí a pessoa recebe algo de Deus e perna para quem tem, e vai embora. Utilizou do reino. E outras pessoas utilizam o reino como um supermercado. Aquele que tiver a melhor oferta, eu entro. Aquele que tiver sorteando mais bênção é que eu entro. Mas na hora
das pessoas entender que existe uma missão acima de tudo. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu faço algo no reino, quando eu estou liderando um PG, ou num culto, ou como agora pregando, eu me sinto a pessoa mais privilegiada do mundo, porque Deus, sendo Deus, poderoso, sentado num trono, Ele me escolheu, Ele escolheu você, irmão, e Ele, olha, sentado no trono, perfeitamente bom, santo, justo, cheio de graça, sem nenhum pecado, Ele olhou para o Jonas, escolheu o Jonas, olhou para a Andréia e falou assim, vai ser minha profetisa. Ele olha para você e fala, vai trabalhar assim, é a missão que Deus está dando. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu vejo quem eu fui e quem eu sou hoje, eu estou muito na bênção, irmão, a gente está muito na bênção. Deus tem sido muito bom para a gente, irmão. Olha para o teu passado, eu olho para o meu, cada um pode dizer pelo seu. Onde estaríamos se o Senhor não tivesse intervido em nós, irmãos? Onde eu e você estaríamos? Como será que seríamos nossos filhos? Celinho e Lu, só me permite, imagina se vocês dois não tivessem se convertido, né? Uma família modelo aqui pra gente aqui, se vocês dois não tivessem se convertido, onde será que a Letícia veio hoje cedo já? Onde a Lele e a Lala estaria? Né? Será que o Luquito estaria aqui? Aí você vê, uma filha toca, a outra canta, o outro logo está caminhando já, porque tem uma voz boa para isso, né? Onde você estaria, irmãos? Então entenda, o Senhor te salvou, te lavou, te redimiu, mas Ele te deu uma missão. Isaías, aqui estou, Senhor, envia-me. Então vá e diga isso a esse povo. O Senhor diz isso para você. Foi salvo? O Senhor tem te abençoado? Deu um emprego para você? Ou de repente perdeu e mais ganha de novo? O Senhor tem dado saúde? Ou talvez está com problemas de enfermidade? O Senhor tem feito algo na tua vida? Glória a Deus. Agora é hora da missão. Agora é hora de servir. Eu não consigo, na minha cabeça, desde os 13 anos eu estou aqui, eu não consigo conceber a ideia de uma pessoa ser salva, ela ter um relacionamento com Deus, ela ter a vida de Deus implantada dentro dela, ela ser regenerada, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro. Irmão, já falei coisa até demais aqui, que é muita coisa que Deus fez por nós, e eu não consigo conceber a ideia da pessoa estar feliz só de vir num culto e num PG. Tá bom demais? Tá bom não, irmão. Mergulhe em Deus dentro de casa e descubra a vontade de Deus para a sua vida. Descubra o que Deus quer. Pastor, me dá sono, vai tomar café, meu querido, toma qualquer coisa para você acordar e ler a Bíblia, para que você descubra qual é a vontade de Deus. Isaías teve a visão, e depois de tudo que ele teve, depois que ele assumiu aquilo que ele precisava de mudar, o que ele fez? Pode me enviar, Senhor, eu vou. Vocês têm noção para onde Isaías estava indo? Vocês têm, porque foi assim que eu introduzi hoje, aqui, a minha pregação. Um povo idólatra, imundo, assassino, um povo cheio de problema. Isaías sabia onde ele estava entrando, mas mesmo assim, ele foi. Sabe, irmãos, eu e você, nós recebemos a bênção de Deus, mas a gente tem que entender qual é a missão de Deus para a nossa vida. O caos está aí no nosso mundo e está cada vez mais pior. Está pior porque cada vez mais as pessoas estão se distanciando de Deus, e o caos está aí. E eu e você? O Ministério de Louvor pode vir aqui? E eu e você? Qual é a minha e a sua responsabilidade diante do caos? Irmãos, assuma esse comprometimento com o Senhor. Talvez você possa não entender qual é a sua missão, mas então vá até Ele, vá lá no seu quarto, não descanse enquanto o Senhor não revelar para você qual é a missão que você tem, o que Deus tem para a sua vida. Não existe essa da gente ser salvo, e apenas ser salvo e está tudo bem, glória a Deus, vamos para o céu, mas vamos levar um povo junto com a gente. Essa é a missão.
E para isso Deus vai dar missões diferentes para cada um. Por isso que a igreja é multi, cada um faz algo diferente, lá fora, aqui dentro. O que importa, irmãos, é eu entender e parar de ficar olhando para o meu umbigo, parar de ficar olhando para mim, e ver que existe um mundo aí fora, e uma missão que Deus me deu. Amém, amém, irmãos, fica de pé no seu lugar, glória a Deus. Não transfira culpa, não dê desculpas, busque a Deus em meio ao caos. Quando você estiver no olho do furacão, no caos, chega em Deus e fala: Senhor, independente, o meu amor continua o mesmo por Ti, ainda maior, que mesmo no caos, o Senhor está cuidando de mim. E ainda além disso, o Senhor me deu uma missão. Se você ainda não sabe, pergunta para Ele, pergunta para os seus líderes te ajudarem em oração, mas não fique simplesmente se contentando apenas com o fato de vir à igreja e simplesmente sentar e buscar a Deus e ir embora. Tem algo maior para você, tem algo muito maior para todos nós.